Louvado seja Deus, amém? Eu quero que você assista um vídeo agora. Preste atenção nesse vídeo. Eu sei que muitos aqui já tiveram a oportunidade de assisti-lo, mas pode ser que alguém não tenha assistido. E se você assistir de novo, tenho certeza que você vai aproveitar para a sua reflexão nesta manhã.
Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue compreender, meu querido amigo, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele morreu por cada um de nós, e a Páscoa representa a libertação do nosso pecado, a libertação da escravidão do mal. E nós não podemos compreender esse amor maravilhoso. Talvez se você se colocasse no lugar desse pai, você teria coragem de sacrificar o seu próprio filho para que pudesse salvar a muitos? Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, mas o fato é que nós não gostamos de sacrificar aquilo que nós amamos, as pessoas que nós amamos, em favor das pessoas que nós não sabemos se vão ou se não vão nos amar. O fato é que Jesus Cristo, ele morreu na cruz e o Pai Celestial, ele nos deu o seu Filho como sacrifício para nos salvar. Uma certa ocasião, alguém contou que Alexandre o Grande, quando estava sentindo a proximidade da sua morte, ele pediu 3 coisas, ele queria realizar 3 últimos desejos. E ele começou a dizer o que ele gostaria que acontecesse antes da sua morte. E Alexandre o Grande disse: antes de eu morrer, como o primeiro grande pedido que eu faço, eu gostaria que o meu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos do meu tempo. Segundo, ele queria que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, como a prata, o ouro e as pedras preciosas. E como terceiro desejo, ele disse: eu gostaria que quando eu morresse, eu fosse transportado com as minhas 2 mãos fora do caixão, que as 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esse desejo insólito, perguntou a Alexandre quais eram as razões desse pedido. E então Alexandre o Grande respondeu: primeiro, eu quero que os mais iminentes médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E em terceiro lugar, eu gostaria de realizar o desejo: quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e que de mãos vazias nós partimos. Se a nossa vida, queridos amigos, se a nossa vida se resumisse só a esta terra, nós seríamos os mais miseráveis pecadores e seres humanos do universo. A Páscoa era uma festa da primavera. A primeira Páscoa foi celebrada no momento em que o povo de Deus estava saindo do Egito. A orientação era que um cordeiro fosse imolado, e aquele cordeiro deveria ser sacrificado, assado e comido. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado em ambas as ombreiras e na verga superior da porta. E aquele sinal era um sinal de livramento, era um sinal de libertação. Deveriam comer com ervas amargas, deveriam comer com sandálias nos pés, os lombos cingidos, deveriam comer rapidamente, simbolizando a rápida saída do povo do Egito.
As ervas amargas simbolizavam a penosa experiência que o povo de Deus teve ali no Egito. E eles deveriam sair rapidamente. Quando o anjo destruidor passasse naquela última praga, todo aquele primogênito daquela casa onde estava o sinal na porta seria poupado. Todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, cujo sangue não estivesse na porta, seria destruído. E o primogênito das famílias de Israel simbolizavam o primogênito de Deus, porque o próprio Deus chama Israel de o meu primogênito. A libertação do primogênito da casa das famílias de Israel simbolizava a libertação do povo escolhido de Deus, o Israel de Deus. A Páscoa representa a libertação do pecado. Para que possamos compreender o que esse texto realmente quer nos dizer, nós precisamos compreender 3 coisas. Nós precisamos compreender o que é a Páscoa, por que Cristo morreu e quem é o culpado pela morte de Cristo. Aí nós vamos compreender o real significado da Páscoa. No capítulo 12 de Êxodo, no verso 11, a Bíblia diz que eles deveriam seguir as orientações de Deus. Veja o que diz o verso 11, do capítulo 12 do livro de Êxodo. Diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O cordeiro deveria ser um macho de 1 ano, seria imolado ao entardecer. Além de passar o sangue nos umbrais na parte superior, deveriam assá-lo e deveria ser comido até o amanhecer. A Bíblia fala que o cumprimento da Páscoa se deu exatamente no dia 14 de Abibe, ou também como é chamado, 14 de Nisan. Essa data era uma data em que o povo de Israel saía em romaria. No início era comido pelas famílias, depois se juntaram famílias, e já no tempo de Jesus, as pessoas saíam de várias partes da Palestina, e em romaria cantavam hinos, e iam em direção a Jerusalém, para ali participar da Páscoa. O dia 15 de Abibe era o sábado cerimonial, todos descansavam, era um feriado, e as pessoas comemoravam aquele sábado, adorando e louvando a Deus. E finalmente no dia 16 de Abibe, era a festa dos primeiros frutos, e a profecia se cumpriu exatamente como estava descrito. No dia 14 de Abibe, Jesus é crucificado naquela sexta-feira. No dia 15, Cristo descansa no sábado. E no dia 16, acontece a ressurreição de Jesus Cristo. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Aqui no capítulo 1 do Apocalipse, o verso 5, nós encontramos a expressão que se refere àquele dia das primícias, a festa dos primeiros frutos. E Apocalipse usa esta simbologia, dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 1, o verso 5, diz aqui a palavra de Deus: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, ele era o primeiro fruto, ele fazia parte das primícias. A ressurreição de Cristo falava da ressurreição de todos aqueles que um dia também haveriam de ressuscitar. Jesus então começa a preparar os discípulos agora. O tempo se passou, e Jesus agora transforma a Páscoa e a substitui pela Santa Ceia. Jesus toma a ceia ali com os seus discípulos e começa a explicar para eles o que haveria de acontecer. Jesus já estava, através do seu espírito profético, já estava antecipando a sua morte de cruz.
E ele, o tempo todo, só pensava em uma coisa: a olhar para os discípulos e saber o que estava por vir. Somente um pensamento passava pela sua mente. Ele pensava: será que eles irão suportar aquele tempo de angústia e de perda? Jesus então começa a prepará-los. Muitos foram, por curiosidade, à crucifixão. Muitos não acreditavam que Jesus era de fato um malfeitor, um revolucionário que queria dividir as pessoas, que queria levar as pessoas a irem contra o governo romano. Ninguém acreditava realmente nisso. Mas quando eles ouviram as pessoas gritarem, quando a turba começou a se agitar, eles se uniram a esses que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Todos estavam com o mestre, somente Cristo sofria juntamente com o Pai. A Bíblia diz que Jesus Cristo é pendurado no madeiro. Até aquele momento, os discípulos esperavam o momento em que Jesus iria se manifestar, ia colocar Roma sob jugo, iria saltar da cruz. Mas quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, aquilo foi para eles o fim de todas as suas esperanças. Eles não conseguiam se lembrar de que no terceiro dia Jesus ressuscitaria, e que ele havia dito que novamente os veria. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus preparou os discípulos. E se você abrir a Bíblia comigo, aí no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus, preocupado com aquela situação que eles iriam enfrentar, ele começa a dizer para os discípulos o que eles iriam enfrentar. E no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 1, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Verso 3: isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. E Jesus começa a falar com eles que Deus iria enviar um outro Consolador, que ele não estaria mais com os discípulos, que ele deveria se ausentar, mas que viria um outro Consolador, e que o Consolador, o Espírito Santo, os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia menciona que os discípulos começaram a se entristecer. E quando eles começaram a se entristecer, Jesus, ao perceber, disse assim: vocês estão preocupados pelo fato de eu estar falando que não vou estar mais entre vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E aí no capítulo 16 ainda, o verso 20, Jesus disse assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, verso 21, ela sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois que nasce o filho, ela já não se lembra mais da sua dor, pela alegria e pelo prazer de ter trazido ao mundo um ser humano. E aí Jesus então faz uma das mais lindas promessas da Bíblia. Ele diz assim: mas outra vez vos verei. Jesus disse para os discípulos que os veria novamente. Aqui Jesus estava falando sobre 3 momentos. Jesus falava de um momento em que os veria novamente no terceiro dia, na sua ressurreição. E aí estaria com eles ali no cenáculo, encontraria com os discípulos no caminho de Emaús. Outra vez vos verei. Mas Jesus falava também de um outro momento. Jesus falava daquele momento em que ele vai se manifestar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele falava daquele momento que ele iria se manifestar vindo com as trombetas tocando, e todos aquele séquito de anjos vindo para a terra para buscar os remidos. Ele falava desse momento glorioso de Apocalipse capítulo 1 verso 7, quando diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Mas Jesus também falava de um outro momento. Jesus falava de um momento que
que nós estamos vivendo agora. Jesus falava exatamente dessa hora que nós estamos aqui. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, estava subindo, diz a Bíblia assim que uma nuvem o envolveu. E Jesus deixando os seus discípulos, e os seus discípulos olhando para o Mestre, Jesus disse para eles assim: não se preocupem, não fiquem preocupados, eu estou indo. Mas Jesus disse assim para eles: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, na pessoa do Espírito Santo. Todos os dias Ele viria nos visitar na pessoa do Espírito, e Ele estaria conosco, e Ele nos veria novamente. Eu não sei, querido amigo, você que chegou aqui à igreja nesta manhã, ao você chegar aqui, ao se assentar nesses bancos da igreja, Jesus já estava aqui esperando por você. O Espírito Santo já estava aqui para recebê-lo. Aliás, quando você se acordou hoje e você respirou, aliás, você estava respirando, né? Porque senão você estaria morto agora. Mas você estava acordando quando o Espírito Santo lhe disse: filho, vamos para a igreja. E você aceitou o convite do Espírito Santo, e hoje você está aqui. Na pessoa do Espírito Santo nós estaríamos sempre com Jesus. Ah, meu querido amigo, Jesus foi crucificado. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância nos pode separar do celeste Consolador. O Espírito Santo está aqui, queridos. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está trabalhando de uma forma muito poderosa e forte na vida de algumas pessoas que estão aqui nesta manhã. Mas por que Cristo morreu? Quem é o culpado pela morte de Jesus? Para muitos, esta é uma pergunta simples de ser respondida. Quem é o culpado? Talvez alguns dizem o seguinte: Jesus não morreu. Jesus foi morto, executado publicamente como um criminoso. Foram os soldados romanos que o mataram. Os dirigentes judeus estavam furiosos, se uniram aos romanos e alegaram algumas coisas, acusaram Jesus. Uma acusação teológica e uma outra acusação política. A primeira acusação contra Jesus foi de blasfêmia, uma acusação teológica. Primeiro apresentaram uma acusação. Os judeus disseram que ele blasfemava, acusado de blasfêmia. Blasfêmia quer dizer uma palavra que insulta a divindade, que insulta a religião, ou que é considerado sagrado. E Jesus foi acusado disso. Acusado de usar uma palavra, ou expressão, ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito e de reverência. E ele dizia ser o Filho de Deus. Isso era blasfêmia. Ele não poderia ser o Filho de Deus. Ele dizia que era um com o Pai. Ele dizia que podia perdoar pecados. Aliás, ele perdoava pecados. E os judeus o acusaram de blasfêmia, porque quem é o único que pode perdoar pecado, senão Deus? Mas ele foi acusado também pelo tribunal romano. A acusação era política, a acusação era de sedição, insubmissão contra qualquer autoridade constituída, revolta, motim, crime contra a segurança do Estado. Era uma perturbação da ordem pública, desordem, rebuliço. Ele foi acusado de tudo isso. Por que Cristo morreu, queridos? Ostensivamente ele morreu como um criminoso, mas na realidade como vítima de mentes medíocres e como mártir de sua própria grandeza. Tanto no tribunal judaico como no romano seguiu-se certo procedimento legal. E aqui estão alguns advogados que sabem exatamente o que eu estou dizendo. A vítima foi presa, a vítima foi acusada,
A vítima foi examinada, chamaram as testemunhas. Então o juiz deu o veredicto e pronunciou a sua sentença. Contudo, os evangelistas também esclarecem que o preso não era culpado de suas acusações, que as testemunhas eram falsas e que a sentença de morte foi um horrendo erro judicial. Querido amigo, eu pergunto para você: quem você acha que é o culpado pela morte de Jesus? Caifás, sumo sacerdote judaico, e Pilatos, procurador romano, não eram apenas oficiais da igreja e do Estado, no cumprimento e execução de seus deveres oficiais. Na verdade, queridos, eles eram seres humanos decaídos e falíveis, levados pelas paixões sombrias que governam a vida de cada um de nós. Eu não sou uma pessoa boazinha, você também não é um homem, uma mulher bons. Nós somos falhos e pecadores, nós somos maus. A Bíblia diz assim que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A Bíblia diz assim que não há nenhum justo sequer na face da terra. Justo só há um, que é Deus. A nossa justiça é falha. Nós sempre iremos em direção ao que é ruim, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós adquirimos a natureza espiritual. E aí a Bíblia diz assim que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. E aí tanto o desejo de fazer as coisas boas, como o poder para cumprir aquilo que Ele nos pede, Deus passa a nos dar. Ele toma conta da nossa vida. Quem foi responsável de forma imediata pela morte de Jesus? Você poderia dizer assim: quem foi responsável pela morte imediata de Jesus foram os soldados romanos. Mas os soldados romanos não teriam crucificado a Jesus se não tivessem recebido uma ordem para que eles pudessem executar aquela sentença. Eles simplesmente estavam cumprindo uma ordem, cumprindo um mandado. Eles tinham que matar a Jesus porque eles tinham que seguir as ordens dos seus superiores. Se Pilatos não tivesse dito para eles para matarem a Jesus, muito provavelmente eles não teriam matado a Cristo. Então a culpa é de quem? A culpa era de Pilatos, que era um dirigente, o governador romano, o procurador. Ele era culpado. Ele poderia ter evitado que isso acontecesse. Na verdade, ele poderia ter evitado entregar Jesus, assim como Jesus também poderia ter evitado ser sacrificado. Mas Jesus Cristo voluntariamente se doou. Ele escolheu. E Caifás também. Se Caifás não tivesse entregado Jesus para as autoridades romanas, Jesus não teria sido morto. Então, na verdade, queridos, a culpa era de Caifás, porque Caifás era um líder religioso. E na verdade, quando Jesus falou sobre Caifás, ele disse assim: olha, você, falando para Pilatos, você tem pecado, mas quem me entregou a vocês tem pecado maior. Caifás tinha um pecado maior, ele era líder religioso, mas essa culpa era estendida ao sinédrio e a todo o povo judeu que estava ali agora condenando Jesus. Mas Caifás não teria entregado Jesus para Pilatos se Judas não tivesse traído a Cristo. Então, na realidade, queridos, Judas era o maior culpado, porque na verdade Judas, ele havia caminhado com Jesus, ele havia estado com Cristo, ele havia acompanhado os milagres de Cristo, e ele, sabendo de tudo aquilo, entregou Jesus nas mãos dos líderes religiosos. Jesus foi humilhado, queridos. Os evangelistas na Bíblia, eles não falam dos detalhes da crucifixão. Podem observar,
A única coisa que eles mencionam é: e o crucificaram. Só isso. Mas nós sabemos o que significava o castigo. O primeiro castigo era aquelas 39 chibatadas. Joséfo declara que na época da destruição de Jerusalém, na época das guerras púnicas, que foram as guerras entre Roma e Cartago, nessa ocasião, a crucifixão era feita em massa. E Joséfo disse assim, que não havia espaço suficiente para as cruzes, e nem cruzes suficientes para os corpos. A crucifixão era uma morte por tortura. O objetivo era que o indivíduo agonizasse todo o tempo que fosse necessário. E há registro de pessoas que ficaram agonizando até 8 dias na cruz. Mas começava com uma chibatada, com as 39 chibatadas, e haviam vários tipos de chicotes. E começavam com os mais leves, até chegar aos mais graves. E havia um deles, e era muito comum naquele tempo, colocarem chicotes com pedaços de ossos, pedaços de metais, pedaços de couro nas pontas desses chicotes. E quando eles batiam na carne do condenado, e eles puxavam aquele chicote, pedaços da pele do condenado vinham juntamente com aqueles pedaços de metais e ossos. Indescritível era a dor que eles sentiam. Eles colocavam a pessoa despida. O costume era carregar aquela parte transversal da cruz, amarrado, durante todo o percurso. No caso de Jesus, muito provavelmente, ele carregou a cruz inteira. E quem sabe um pouco antes ou um pouco depois daquele percurso, Jesus não suportou o peso da cruz, e ele caiu, até mesmo porque estava enfraquecido pelos julgamentos das noites anteriores, e ele caiu, e um Simão, chamado Simão, lá da cidade de Cirene, no norte da África, foi chamado para auxiliar. Mas ele era despido para sua vergonha. Não havia coisa pior do que morrer na cruz. Era a pior maldição para um ser humano. Um cidadão romano jamais poderia morrer uma morte de cruz. Por pior que ele fosse, ele não podia ser crucificado. Mas, queridos, a Bíblia menciona que Jesus foi morto, Jesus foi despido. Isso era o costume da época. As mulheres eram crucificadas de costas para a multidão. Os homens eram crucificados de frente para a multidão. Além do escárnio, a Bíblia relata alguns detalhes, dizendo que ele foi coroado com a coroa de espinhos, deram-lhe um caniço no seu braço direito, batiam na sua cabeça, vendaram os seus olhos, batiam em sua cabeça, cuspiam em seu rosto, se ajoelhavam na sua frente e diziam assim: quem é que está diante de você te adorando? Zombavam de Jesus. E Jesus estava ali, determinado a cumprir a sua missão. Quando eles eram crucificados, os braços abertos, havia uma espécie de uma madeira rudimentar que era colocado na cruz para que o corpo não pendesse, um buraco que era feito ali, onde a cruz deveria descer. Quando a cruz levantava com o condenado, ela caía naquele buraco e as suas peles, as suas mãos se rasgavam, um pé era posto sobre o outro, e um cravo atravessava ambos os calcanhares. Logo o sangue jorrava das mãos e dos pés. Havia a manifestação do tétano. Com a perda de sangue, havia uma paralisação da circulação sanguínea. A pessoa delirava na cruz. De manhã, durante o dia, o sol quente queimava a carne do condenado, e durante a noite um grande frio cortante assolava a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Jesus estava, queridos, pensando em mim, pensando em você. Parece que não, mas Jesus, ele é onisciente. A Bíblia diz assim que nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum pardal, nenhum passarinho voa nesse planeta, nenhum fio de cabelo que existe em nossa cabeça Deus deixa de ter ciência. Então, quando ele morreu na cruz, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, querido. Você pode compreender esse amor, você pode compreender
não dá para poder perceber a grandiosidade desse amor. Jesus Cristo foi crucificado. O corpo não podia ficar no dia de sábado ali, na cruz. Os judeus tinham que guardar a lei. Os radicais estavam mais preocupados com a forma da lei do que o sentido da lei. E eles disseram: o corpo desse homem não pode ficar no madeiro, porque nós temos que guardar o sábado. E chegavam ali e davam um golpe de misericórdia. Pegavam um pedaço de madeiro, um martelo, e quebravam as pernas do condenado. Quando eles quebravam as pernas do condenado, o corpo pendia, não havia sustentação, e o indivíduo morria asfixiado, agonizando. Nesse pormenor, a morte de Jesus fugiu à regra também, porque a Bíblia diz assim, que nenhum osso seria quebrado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus morreu ali naquela cruz, queridos. Ah, meu querido amigo, Pilatos entregou a Jesus para os soldados por covardia. Os judeus entregaram Jesus por inveja. Judas entregou a Cristo por amor ao dinheiro. Será que nós temos trocado Jesus por alguma coisa em nossa vida? Nós temos realmente priorizado Jesus em nossa vida? Foram os líderes judaicos que levaram Jesus a essa condição. A culpa é de Judas. Todo mundo pode dizer que a culpa é de Judas. Mas será que Judas, ele está numa situação diferente de muitos hoje? O fato de sua traição ter sido predita nas Escrituras não significava que Judas teria que traí-lo. Judas entregou Jesus aos sacerdotes por causa da ganância, os sacerdotes por causa da inveja, e Pilatos por causa da covardia. Canon Peter Green, ele disse o seguinte: somente o homem que está preparado para aceitar sua parcela de culpa da cruz pode reivindicar parte de sua graça. Ah, meu querido amigo, enquanto nós não reconhecermos que nós somos culpados, você, querido amigo que está em sua casa agora, nos acompanhando, enquanto você não tiver a clara compreensão e consciência de que você é culpado pelo que você fez, pela sua rejeição a Jesus Cristo, você nunca poderá usufruir da graça de Cristo. Jesus não morreu como Marte, queridos. Ele não morreu como Marte. Ele foi à cruz espontaneamente. Desde o início do seu ministério, Jesus se propôs a morrer por mim e por você. Não foram os judeus que mataram a Jesus, nem o povo judeu, não foram os romanos, não foi Pilatos, não foi Judas. Jesus não foi morto por ninguém. Jesus se doou, ele se deu espontaneamente. João capítulo 10, verso 11 e 17, a Bíblia diz assim: o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quem é o culpado pela morte de Jesus? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor ou covardia, não foram judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Você pode compreender o que significa isso? Amor. Queridos, Jesus poderia ter morrido de qualquer outra forma. Jesus poderia ter morrido de qualquer outro jeito que não fosse pela cruz. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, não tem como não imaginarmos que alguém só faria isso por amor. Porque quem não ama não consegue fazer isso.
Quem não ama não consegue se desprender de si mesmo e dar-se para as outras pessoas. Só o amor é capaz de fazer isso. E Jesus sabia que nós, porque fomos criados por um ato de amor, Ele sabia que esta linguagem, a linguagem da cruz, nós entenderíamos. É por isso que Deus quer, nesta manhã, tocar o seu coração, querido amigo. Talvez haja alguém aqui que esteja triste. Talvez haja alguém aqui que esteja angustiado, porque não consegue vencer as suas propensões para o mal. Talvez haja alguém aqui que esteja lutando por causa de um filho, de uma filha, que está mal espiritualmente, não está bem espiritualmente. Você tem sofrido, tem orado por esse filho, por essa filha. Talvez haja aqui uma esposa, um marido, que estejam orando pelo seu cônjuge, não estão conseguindo ver a luz no fim do túnel, estão desesperados. Mas Jesus diz: querido filho, não se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Talvez haja alguém aqui que esteja com saudades de Jesus Cristo, que gostaria que Jesus voltasse logo para colocar fim em todas as coisas ruins. Ontem nós estivemos num velório do pastor Edgar. Essa igreja esteve cheia no velório, e a gente pôde perceber a influência de um homem de Deus. Mas eu tenho certeza que no coração da família enlutada, como o coração de muitos que já perderam os seus entes queridos, vai no coração o sentimento de querer que Jesus volte logo, para que nós possamos encontrar com os nossos queridos que já não estão mais aqui entre nós. E Jesus diz: filho, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar, e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus diz: filho, outra vez vos verei, outra vez vos verei, mas agora, presencialmente, eu vou buscar você e vou levar você para morar comigo. Você vai ouvir uma música agora. Se você sente vontade de ver Jesus voltar, se você sente vontade de se preparar para a volta de Jesus, se você quer de fato aceitar o sacrifício de Cristo como um sacrifício substitutivo, se você quer aceitar o Cordeiro Pascal para receber libertação do pecado e da escravidão, ao ouvir essa música que será cantada agora, onde você estiver, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Não se preocupe, não fique preocupado. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais-vos prontos. Jesus, vem logo, estais-vos prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais-vos prontos. Que és o que esperas de mim? Todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá.
si vier, como encontrareis. Jesus, vem logo, estais vos Querido Pai que estás nos céus, nesta hora, querido Deus, nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. Queremos nos entregar a Ti, Senhor, para que possamos ter os nossos pecados perdoados, para que um dia possamos morar contigo na Canaã celestial. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que veio aqui nesta manhã. E que através do Teu Espírito o Senhor possa estar com aqueles também que nos acompanharam pela internet, através do canal Viva 7. Que todos nós possamos sentir a Tua bênção e a certeza de que tivemos um encontro contigo. Prepara-nos para um dia nos encontrarmos com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. É o nosso mais sincero desejo, querido Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.